E aqui agora vamos continuar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 21 diz assim: a fim de que todos sejam um como tu, Pai, em mim e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no capítulo 23, do versículo 17, no capítulo 23, no versículo 22, diz assim: E eu lhe tenho transmitido a glória que me tem dado, para que seja um como nós o somos. Ele está dizendo, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele tá falando que eles têm que ser, o povo, as pessoas que crêem nele tem que ser igual ele com Deus, né? O Pai que acredita, que sabe, né? Mas o Deus, ele é ele mesmo, só que ele fala assim para poder o povo saber que ele é o Senhor. E no capítulo 20, no versículo 23, ele diz assim: Eu, neles, tu em mim, a fim que nós sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste em mim. E no capítulo 24 diz assim: Pai, minha vontade que onde eu estou esteja também comigo o que me deste, para que sejam a minha glória, para que confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele está dizendo para eles acreditar. E no capítulo 17, do versículo 25, diz assim: Pai, justo o mundo não te conheceu, eu porque te conheci, e também compreenderam que tu me amaste. Esse é o que ele fala para a população, né? E no capítulo 26, do versículo 17, ele diz assim: Eu lhe fiz conhecer teu nome, ainda para conhecer, a fim de que o maior, o amor com que me amaste, esteja neles e eu nele esteja. Então, agora vamos passar para o capítulo 18, que diz assim, o 18 diz assim, começo do capítulo 18, né? No capítulo 18 de nosso Deus, ele fala assim, ele diz assim: tendo Jesus tido, no capítulo 18, no versículo 1, e diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro Cedron, onde estava o jardim, e aí entrou com eles. E no capítulo 2, do versículo 18, no capítulo 18, do versículo 2, ele diz assim: E Judas, o traidor, também conhecia aqueles lugares, porque Jesus ali estava muitas vezes com eles e seus discípulos. No capítulo 3, no capítulo 18, do versículo 3, ele diz assim: tendo depois Judas recebido
escalte de todos os princípios sacerdotes e dos fariseus, um guarda chegou a este lugar com lanternas e trouxe suas armas. E no capítulo 4, do versículo 18, ele diz assim, aí Jesus fala assim: sabemos, pois, que Jesus estava as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Jesus que está perguntando para as pessoas, do pessoal que chegaram para pegar ele e levar, né? E no capítulo 5, Jesus diz assim, responderam-lhe Jesus, responderam para Jesus, nós estamos querendo ver Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. E no capítulo 6, no capítulo 18, do versículo 6, ele diz assim, quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quer dizer, Jesus era tão forte, Deus, né, tão forte, só dele falar assim, aqueles mais de 30 pessoas que veio para pegar ele e levar, caíram por terra, né, por causa da força que Jesus tinha e tem no seu corpo da santidade, né. E no capítulo 17, capítulo 18, no versículo 17, diz assim, e Jesus de novo lhe perguntou, a quem buscais? Responderam a Jesus o Nazareno. Então lhe disse, sou eu, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, quem buscais, deixai ir antes. Quer dizer, deixar as outras pessoas buscar só ele, né? E no capítulo 9, versículo 18, no capítulo 18, do versículo 19, ele diz assim, para que cumprir as palavras que disse, não perdi nenhum dos que me deste. Na palavra de Deus, né? Não falou que era para deixar eles, levar só ele. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu-se o servo de um dos sacerdotes. Cortou-se a orelha direita e nome dele era Malco. Quer dizer, ele cortou a orelha do cara. O Pedro era meio brabo, né? Ele não tinha muito medo, estava com Jesus, né? E daí no versículo 11 diz assim, mas Jesus disse, Pedro, mete a espada na bainha, não beberei, porventura o cálice que o Pai me deu, beber o cálice é ir na cruz, né, para salvar o povo, né. E assim escoltou-se comandando seus guardas dos judeus. Perguntaram, Jesus manifestou-no. E no capítulo 13, no capítulo 18, do versículo 13, diz assim, conduziram primeiramente a Anás para que pegaram nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ama